A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para nós orarmos, deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de ti, queremos pedir perdão das falhas, pensamentos, omissões. Livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda armadilha, de toda cilada. Guarda nossa entrada e nossa saída. Guarda nossos filhos, nossa casa, nosso cônjuge, nossos bens, nossa vida espiritual, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aqui em 2 Daniel, capítulo 2, vai falar no verso 14 em diante a respeito da sentença que foi dada por Nabucodonosor contra todos os sábios da Babilônia, que diz assim: então Daniel, de maneira avisada e prudente, falou a Arioque, capitão dos da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E quando ele saiu para matar esses homens sábios, incluía Daniel e seus amigos. E ele estava indo levar uma sentença, né, de morte, porque os sábios ali da Babilônia não tinha decifrado o sonho do rei Nabucodonosor, mas ainda não tinha chego a Daniel, né, essa oportunidade. E quando Daniel teve essa oportunidade, ele falou no verso 15, ó, e falou e disse a Arioque, capitão do rei: qual é a causa pelo qual este decreto se publica da parte do rei tão apressadamente, né? Então, por que o rei tomou essa decisão tão apressadamente, né? E quantas das vezes nós queremos tomar decisões tão apressadamente? Ó, então Arioque declarou o negócio a Daniel. Então ele falou a Daniel, né, ali, que os sábios não tinham decifrado o sonho. Tinha contado o que estava ali, né, perturbando o rei Nabucodonosor. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo. E quando ele falou com Daniel, ele não falou sobre o sonho, porque o rei Nabucodonosor não tinha revelado o sonho a ninguém. Não tinha falado para ninguém. E então Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse mostrar ao rei a interpretação. Que ousadia de Daniel. Ele tinha uma certeza, ele era ousado porque ele tinha fé no Deus vivo. E ele entrou diante do rei e pediu ao rei que desse tempo a ele, né? E então isso é aqui uma certeza de fé da parte de Daniel. Nós podemos perceber que aqui ele está mostrando que ele tinha certeza que Deus ia revelar para ele. Ele tinha certeza que Deus é Deus poderoso para nos revelar coisas e situações. E quantas das vezes nós queremos fazer na força do nosso braço, nós queremos fazer do nosso jeitinho, e nós esquecemos de esperar naquele que tudo pode, que tudo vê, que sonda, que conhece. E Daniel servia esse Deus. Então ele tinha certeza: eu posso chegar diante do rei e falar: me dá mais um tempo, porque o Deus que eu sirvo, ele vai revelar, né? Então ele pediu mais um tempo para que ele pudesse ter aquela interpretação. Então Daniel se foi para sua casa e declarou o assunto a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Que nós aprendemos aqui com Daniel de que nós não precisamos andar sozinhos. Nós não precisamos andar e tentar fazer tudo na força do nosso braço. Nós temos que sempre estar do lado de pessoas que têm a visão de reino, que têm a visão, né, de Deus, que busca no Senhor, que está se alimentando das coisas de Deus, né? E isso não é fraqueza, isto é sabedoria, isso é, né, buscar em Deus, né, força, entendimento. Quanto mais tem pessoas na mesma fé, na mesma interpretação, que está no mesmo caminho, maior é ali, mais rápido é essa resposta vinda de Deus. Então, a oração, ela muito tem os seus efeitos quando é feito por pessoas justas, que têm a mesma fé. Quando a gente diz justas, não é pessoas perfeitas, mas são pessoas que são justificadas pelo sangue do Cordeiro, que são justificadas por Jesus naquela cruz, que, né, se esforçam a cada dia para serem melhores, né? E então, Daniel, ele foi a seus amigos. Como é bom nós podermos ir, né? Há pessoas que podem nos ajudar, mas de todo o coração. Eles não tinham ira, não tinha contenda, né? Eram homens ali, humanos como eu e você, mas contudo uma mesma fé.
Eles eram companheiros verdadeiramente. E verso 18 diz assim, ó, para que se pedissem misericórdia ao Deus. Então eles se reuniram para pedir misericórdia a Deus, porque eles também se encontravam em posição ali, né, vulnerável, porque aquele decreto para matar todos os sábios incluía também eles, né, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Todos eles estavam inclusos nesse decreto. Eles também se encontravam entre a vida e a morte, mas contudo eles foram ao Senhor. O que Deus quer dizer para mim é que o inimigo pode ter um decreto contra a minha vida, contra a tua vida, até mesmo de morte, de falência, de destruição. E às vezes não é a morte física, mas é a morte espiritual, é a morte financeira, é a morte familiar. Mas quando nós vamos a Deus buscando, né, nele, que é fonte de vida, a sabedoria, o discernimento, a vitória, ele nos dá. Olha, para que pedisse misericórdia, nós temos que pedir misericórdia a Deus todos os dias, né? O Deus do céu, sobre este mistério. Então, sobre aquele assunto, eles foram pedir para que Deus tivesse misericórdia deles. Eu não sei qual é o decreto do inimigo contra a minha e contra a tua vida. Contra a minha vida, algumas coisas a gente sabe, outras Deus nem permite nós sabermos os decretos que o inimigo tem lançado no mundo espiritual. Mas, contudo, Deus nos levanta todos os dias para guerrearmos espiritualmente. E eu posso dizer com toda certeza, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós pedimos, Espírito Santo de Deus, conduza a minha vida, é Ele quem nos direciona, né? Já faz mais de uma semana que o Espírito Santo de Deus me acorda todo dia no mesmo horário, e não é às 3, né? É outro horário, e me acorda, e eu levanto e venho orar, né? E eu oro, volto e não perco sono e durmo tranquilo. Mas se eu não obedecer ao Espírito Santo de Deus, eu vou amanhecer com os olhos estalados lá. Mas é porque Ele quer que eu venha me revestir. Ele conhece coisas que eu não conheço, Ele sabe de coisas que eu não sei, Ele vê, Ele ouve coisas que nós não ouvimos. Enquanto nós dormimos, muitas das vezes, o inimigo da minha alma é astuto, ele está trabalhando contra a nossa vida, contra a nossa casa. Mas quando nós estamos em Deus, Deus nos levanta, Ele nos posiciona, Ele nos ajuda, Ele nos revela. E mesmo quando Ele não revela por completo, Ele fala assim, você vai guerrear, você vai orar, você vai se revestir. É lindo quando nós temos essa confiança em Deus, verdadeiramente. E Daniel, aqui, ele estava diante de um problema declarado, que era contra a vida dele e contra a vida dos amigos dele, né? Então ele foi diante de Deus, porque ele sabia que Deus podia revelar. Então eles clamaram a Deus, eles se reuniram para clamar a Deus, para que, ó, continua, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, para que Daniel e seus companheiros não perecessem com os outros sábios da Babilônia. Porque eles não intercederam pelos outros sábios, porque aqueles outros sábios diante dos olhos do rei Nabucodonosor eram feiticeiros, eram os magos, eram aqueles que tinham fé em outros deuses, que não é o Deus com letra maiúscula, não é o Deus criador, não é o Deus único. E não tem como nós compartilharmos da mesma fé com pessoas que não têm a mesma fé que nós. Não tem como nós nos unirmos pessoas que têm a mesma fé que nós. Tem pessoas, quando vê diante de um decreto, eles pedem oração, falam, não importa de onde que vem a oração. É a mesma coisa de estar retrocedendo na fé e voltar e comer o seu vômito. Olha o que Deus fala. Então, não é qualquer oração vinda de qualquer lugar. Se a pessoa tem a mesma fé no seu Deus, ela pode não ser perfeita, mas ela tem fé no Deus Criador, naquele que deu Jesus na cruz. Essa oração não se aceita. Essa oração, ela é firmada junto com a sua oração. Mas olha o que Deus está dizendo para nós, tomar cuidado, que às vezes no dia mal, nós estamos querendo aceitar ali ajuda vinda de qualquer lugar, sem saber da onde. Qual é a fé? Qual que é os princípios, né, que essa pessoa tem se firmado? É em Deus? É na palavra? É nas coisas de Deus ou nas coisas do mundo? Hoje com a internet, a pessoa fica rodando vídeo ali, às vezes escuta alguém falando e toma posse de tudo aquilo que aquela pessoa está falando, mas nem sabe
Qual é a referência de fé daquela pessoa? Só porque a palavra parece ser mel, ser boa, não quer dizer que aquilo vem de Deus. Não quer dizer que aquilo é de Deus para a tua vida. Aleluia! Olha o que Deus está dizendo para mim e para você, que a nossa fé tem que estar voltada para Deus, para Jesus, aquele que pagou o preço na cruz por mim e por você. Por isso a necessidade de nós orarmos, nós buscarmos, nós intercedermos pela nossa casa. Dentro de um ministério, tem os ministérios de adoração, tem o ministério da palavra, tem o ministério do amor, né? Que é o aconchego, o abraço. Tem o ministério onde a pessoa vai interceder, que é a intercessão. Mas a intercessão dentro de uma igreja é para que cada setor funcione, para que o inimigo não tenha brecha, é para revestir os servos e as servas do Senhor que está fazendo a obra, né? E em casos específicos, ir intercedendo pelas pessoas. Mas nós todos fomos chamados para ser intercessores do nosso lar, da nossa casa. Todos nós. E isso não é somente relacionado à mulher. Muitas das vezes colocam em cima da mulher a responsabilidade de orar pela sua casa. E isso está errado. Todos nós temos que orar. O pai, a mãe e os filhos têm que ser ali forjados na oração. Nós temos que ensinar nossos filhos a falar com Deus, porque quando nós não estivermos com eles, né, em situações que eles vão estar precisando de um socorro de Deus, seja numa prova, seja num desafio, seja numa perseguição, seja num trabalho, eles vão saber a quem recorrer, aquele que está com eles a todo tempo, em tempo e fora de tempo. Então, o que nós aprendemos aqui com Daniel é que ele não ia a qualquer um. Ele ia a Deus, ele buscava homens e mulheres de Deus com a mesma fé. Homens e mulheres, ele foi aos seus amigos, homens também que com certeza tinham suas falhas, mas contudo tinha a mesma fé em um Deus poderoso e santo. Então, onde nós temos firmado aliança? Com quem nós temos nos aliançado? Nós temos que tomar cuidado. Tem pessoas que perdem a batalha pelo fato de dizer assim, não, essa luta tá muito difícil, da onde vier ajuda eu estou aceitando. E Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Ah, qualquer oração de onde vier tá bom. Na hora do desespero não está bom, não. Porque Deus, ele não se aliancia com outras, né, com outras coisas que não seja ele, que não seja direcionamento dele. Ele não divide a glória dele com ninguém, porque é ele que nos criou, é ele que nos forjou, é ele que pagou o preço dando Jesus naquela cruz, é ele quem nos direciona, é ele quem nos deu mais um dia de vida. Aleluia, louvado o nome do Senhor Jesus. Então toma cuidado no dia mal. Cuidado com a mão estendida, cuidado, né? Aquela pessoa vai te ajudar em oração. Não. Você tem que buscar em oração aquele que tem a mesma fé que você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Verso 19 diz: então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite, pelo qual Daniel louvou a Deus do céu. Então, a mesma visão que Nabucodonosor teve, Daniel recebeu de Deus. Ele recebeu, foi revelado a Daniel. O único que pode nos revelar aquilo que nós não sabemos e precisamos saber, porque aqui Daniel precisava saber daquele negócio, precisava saber daquele sonho. Aquilo que precisava ser revelado a Daniel custava a vida de Daniel e de seus amigos. E aquilo que nós precisamos saber, Deus vai nos revelar. Se tem algo que está sendo decretado contra a tua vida, contra a vida dos seus filhos, contra a tua casa, contra o teu ministério, pode ter certeza que o mesmo Deus que revelou a Daniel, ele vai nos revelar. É só nós buscarmos a ele, clamarmos a ele. Ele é o Deus que nos livra e nos revela. Ele é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Verso 20 diz assim, ó: e Daniel falou e disse: bendito seja o nome de Deus da eternidade, o Deus da eternidade. De eternidade, ó, o nome de Deus de eternidade a eternidade, isso é para sempre.
né? Não tem como, para nós, a gente fala do princípio, começo, meio e fim, mas a gente nem sabe quando foi o princípio, nós não temos ideia, porque Deus sempre existiu e sempre existirá. Quem pode sucumbir, Deus? Ninguém pode parar, ninguém pode, né? O homem pode falar e irar-se, mas Deus está no controle. Aleluia! Ó, porque sua é a sabedoria e a força. Se nós sabemos que é Deus quem tem sabedoria e força, nós não temos em que temer. E ele é o que muda as estações e os tempos, remove reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e a ciência aos entendidos. Então é Deus quem ele destrona, é Deus quem tira. Pode ser que hoje pareça alguém está por cima, te causando medo, né, ameaçando até mesmo, né, a tua vida. Pode ter um decreto, pode ter tido um decreto na sua vida, né, financeira, na sua vida sentimental, na sua vida familiar, no seu relacionamento ou até na tua saúde, mas Deus está dizendo, sou eu quem mudo decretos, sou eu quem abato, sou eu quem levanto, sou eu quem destrono, sou eu quem dou sabedoria e ciência ao homem. Sou eu, ó, ele revela o profundo e o escondido. Então não temas, é Deus quem vai nos revelar. Nós não precisamos nos esforçar. Nós vamos dar o que nós temos de melhor. Nós vamos confiar no Senhor. E Ele quem nos revela. Conhece o que está em trevas e a luz mora com Ele. Então somente Deus, né? Ele pode ser a nossa providência. Somente Deus tem o direcionamento, somente Deus tem o poder de se revelar a mim e a você. Se Deus não se revelar a nós, se Ele não nos der o privilégio de conhecê-lo, nós não conhecemos a Ele. Nós não temos como nós desvendarmos Deus. Ele se revela a mim e a você. Quando nós vemos alguém, às vezes, que não tem fé, que é um ateu, né, que diz não crer em nada, e quando ele se converte a Deus, ele se converte porque Deus se revelou a ele, porque Deus permitiu ele conhecer a Deus. Então, Deus nos permite, Deus é quem nos revela, né? Eu, por mim mesmo, quantas das vezes, antes de eu aceitar Jesus como Senhor e Salvador, eu dizia ser cristã, né? Eu não era ainda evangélica, não cria na palavra de Deus, verdadeiramente. Eu lia e não tinha entendimento, né? Era um emaranhado. Lia, mas aquilo não brotava em mim, porque Deus não tinha se revelado a mim. Deus, ele não tinha se manifestado a mim, porque a glória é dele, o poder é dele, a sabedoria é dele, é tudo dele, para honra e glória dele, né? Então, nós temos conhecimento das coisas de Deus, não porque nós somos perfeitos, não porque nós nos esforçamos para ser melhores, não, porque ele se revela a mim e a você. Que quando ele quiser cessar, quando ele falar não sai mais nada, ele também tem esse poder. Então, a honra, o poder e a glória, a sabedoria está na mão dele. Aleluia. Ó, então ele conhece quem está em trevas e com ele mora a luz. Então Deus é a luz para nós. Ele é a luz para as nossas trevas. Porque nós somos falhos. E ele então chega e ilumina todo aquele mal. Ele vai colocar luz nas suas trevas. Ele vai colocar luz, entendimento. Ele vai revelar o profundo e o escondido. Mas para Deus revelar para nós o profundo e escondido, nós temos que estar firmado nele. Nós temos que estar como Daniel, confiante. Quando viesse o dia mal, ele sabia a resposta que ele ia dar. E quantas das vezes nós somos pegos nessa fase, onde Deus nos dá uma prova para ver como nós vamos reagir. E nós não sabemos como reagimos na hora. Nós esquecemos que tem um Deus que batalha por nós. Quando nós vemos o perigo, nós ficamos como? Com medo, querendo fazer na força do braço, querendo se esconder. E Deus está dizendo, não, faça como Daniel, tem ousadia. Diz, você vem contra mim, como Davi falou, né? Com pedras, com cavalos, com lança, né? Mas eu vou contra você, no nome do Senhor dos Exércitos. Você pode vir contra mim, né? Com lanças,
Você pode vir com espada, mas eu vou na minha fé em Deus, o Criador, o grande eu sou, o leão da tribo de Judá. Eu sou o que sou. Deus é o que, né? Ele é o grande. Ele é e contra ele ninguém pode ser. Aleluia. Verso 23 diz assim: a ti, ó Deus, o Deus de meus pais, te agradeço, te louvo, pois tens me dado sabedoria. Que nós possamos louvar a Deus, que tem nos dado sabedoria para esperar nele, buscar nele, confiar nele e glorificar o nome dele, mesmo quando parece que o decreto é de morte. Ó, sabedoria e força. Ó, ele que nos dá sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, pois nos revelaste este assunto do rei. Então, é Deus, né? É Deus. Pela graça, pela misericórdia de Deus, Daniel estava dizendo aqui, é que o Senhor tem me revelado todas essas coisas. Que nós possamos entender. Ele mostra qual é o Deus que ele serve, o Deus dos meus pais. Então, Daniel não estava adorando a qualquer Deus. Veja, Daniel deixou bem claro como o Espírito Santo de Deus falou aqui. Não era qualquer Deus que ele estava buscando. Porque aqueles outros sábios e magos estavam indo a outros deuses. Mas Daniel não tinha a mesma fé que aqueles homens. E quantas das vezes nós estamos concordando com a oração de pessoas que não têm a mesma fé que nós? Quantas das vezes nós estamos concordando com coisas que a pessoa não tem a mesma fé que eu e você? Não é ser orgulhoso, mas é você continuar firme e não negociar a sua fé. Não negociar os seus princípios em Deus. É você ser fiel a Deus. Hoje em dia, ninguém mais tem medo do crente, porque ele está aceitando tudo. Né? Então nós temos que tomar cuidado, e às vezes isso também, não é? Isso também inclui a mim. Isso inclui a mim. O que nós temos visto? O que nós temos prestigiado? O que nossos olhos têm contemplado? Às vezes ali vendo, né, na internet, pessoas às vezes que nem têm a mesma fé que nós. Onde nós temos gastado o nosso tempo, às vezes está dando mais atenção para pessoas que nem é da sua fé. E tem negligenciado, olha o que o Espírito Santo de Deus está falando, aqueles pequeninos que têm a mesma fé que você. Está negligenciando, às vezes, aqueles que estão perto. Não está sendo a mão estendida para aquele que está perto, mas está engrandecendo outros que nem têm a mesma fé. Que nós venhamos tomar cuidado com isso. Então, Daniel, ele fala assim, olha, eu estou buscando nenhum Deus. Ele glorificou um Deus, o Deus dos meus pais. Isto é um Deus que tem aliança com Israel. Não é um outro Deus, é um Deus com quem eu tenho aliança. É o Deus que nós firmamos uma aliança em nome de Jesus. É o Deus que deu Jesus, uma boa nova para mim e para você. Não é outros deuses, né? O qual vai nos conduzir no meio das lutas, das batalhas, dos desertos, dos desafios. Então é esse Deus que nós temos que servir. É esse Deus que nós estamos indo a ele. Não é a outros deuses. Então, que nós venhamos ficar alicerçados nisso. Que nós venhamos confiar nisso. Que se nós estamos indo a esse Deus, o Deus Criador, o Deus que fez os céus e a terra, mesmo nós sendo falhos, mesmo quando nós pecamos, que nós estamos sendo lapidados, Ele é o Deus que nos sustenta, nos protege, nos revela e nos conduz. Que nós possamos ter a ousadia que Daniel teve diante de um decreto de morte. Pode ter um decreto de falência, um decreto contra a tua saúde, mas maior é Deus que dá o ponto final. E Ele não deu um ponto final para a vida. Ele só está dizendo, vá a mim, não a outros deuses. Não busque oração de todos os cantos. Saiba quem está com você, saiba quem está na mesma fé. E eu revelarei, porque Ele tem que se revelar a nós. A gente quer descobrir por nós, né? Nós queremos fazer na força do nosso braço, mas Deus está dizendo que é Ele que tem o poder de se revelar a mim e a você. Se não for Ele, nós nada podemos. Porque quando aqueles outros magos tentaram eles fazer na força do braço, eles levantaram um decreto contra eles mesmos, porque eles queriam, eles
temiam não conseguir revelar, né? Discernir aquele sonho. E eles buscarem outras coisas. E aí, o fim deles foi a morte. Mas nós que esperamos no Senhor, o nosso fim é a vitória. Nós que esperamos no Senhor, nós obtemos a força, o poder, a revelação e a glória é toda dele, do nosso Deus, o Criador do céu e da terra. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim, para a tua vida no dia de hoje. Que o Senhor possa ter falado ao teu coração, Pai, em nome de Jesus. Que esse meu irmão, essa minha irmã venha ser fiel ao Senhor diante da dificuldade. Pai, que eles não retrocedam, que eles não negociem a fé, que eles não, Senhor, compartilhem de fé, que não seja no seu nome, que não seja para a tua glória, que não seja no Deus único, no Deus criador do céu e da terra, que não seja naquilo que Jesus fez na cruz, que nós não venhamos retroceder, Pai, mas que nós venhamos permanecer confiante no Senhor, que é o Senhor quem nos revela o profundo e escondido. O Senhor conhece quem está em trevas e com o Senhor está a luz. Se nós cremos no Senhor, nós estamos confiantes. Nós estamos confiantes, em nome de Jesus. Prepara homens e mulheres com a mesma fé, Senhor, para guerrear contra a astuta cilada do inimigo, contra a nossa casa, contra a nossa vida, contra a nossa saúde, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.